Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula e, como prometido, nós vamos fazer a resolução de algumas atividades que têm a ver com o conteúdo de vocês, né? Então, nós estamos no conteúdo de hidrologia, falando sobre as questões dos recursos hídricos, né? Sobre a gestão da água, da qualidade, e é fundamental vocês também exercitarem isso. Eu sempre falo, essa professora é uma louca. Não, gente, é o certo. É vocês verem o conteúdo e terem eles na prática, né? Para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo. Então, vamos aí para a primeira questão. Os aquíferos estão entre os mais importantes recursos naturais da atualidade, pois carregam consigo uma grande quantidade de recursos hídricos próprios para o consumo humano. Por esse motivo, é grande a necessidade de conhecimentos detalhados acerca de suas características e composições, né? Então, é uma questão que nós vamos falar sobre os aquíferos, né? Nós falamos sobre os aquíferos, que existem os aquíferos livres, os confinados e tem os mistos, né? Que é o intercâmbio, né? Que é o misto dos dois. Intercâmbio é troca, gente, perdão. Então, ele vai perguntar aí, os 3 tipos gerais que definem os aquíferos são: item A, potáveis, salobros e salgados. Será? Potáveis, salobros e salgados, ele tá falando com relação ao paladar, né, que a água ela vai ter. Uma água salobra, professor, o que é? Quando há mistura da água salgada com a água doce, né? Então, é uma água salobra. Geralmente essa água a gente vai encontrar onde? Próxima dos mangues, no entorno dos mangues. Por quê? É o encontro do rio com o mar. Então, é justamente nessa região onde nós vamos encontrar a água salobra. Professor, mas a água salobra também a gente vai encontrar dentro do continente. Sim, porque no solo tem a adição de sais, vários tipos de sais, né? Então, quando tem uma quantidade muito elevada, isso vai deixar água o quê? Salobra, né? Não é à toa que muitos interiores, né, que se abastecem por meio dos poços artesanais, a água é tida como salobra. Ela tem uma coloração diferente, tem um sabor diferente, ela não é aconselhável para o consumo humano, né, ingestão humana. Você pode lavar uma roupa, tomar um banho, mas ela não é aconselhada para a ingestão dos humanos. Vamos para o item B de bola: abertos, fechados e mistos. É a mesma configuração que nós já falamos, né? Que são os aquíferos livres, os aquíferos confinados e os aquíferos mistos, né? Que vai ter a configuração dos dois misturada. Então, é justamente esse o item correto. Vamos ver só os próximos itens. O item C: livres, suspensos e confinados. Suspensos? Como é que vai ter um aquífero suspenso, gente? Não existe, né? Isso é só se fosse com relação a nuvens. Por que, professora, nuvens? As nuvens, se vocês não sabem, é uma formação de água, né? Só que é em água em forma de vapor, não é no seu estado líquido, né? Então, as nuvens é justamente isso, essa formação, né, de pequenas gotículas em formatos, né? Tem assim, vamos lá com calma. Quando há uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera, elas tendem a ir se acumulando em uma certa região, que aí vão formar as nuvens. Quando nós temos uma quantidade muito elevada mesmo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter as formações daquelas nuvens mais escuras, que de tão pesado, o que é que vai acontecer? Ela vai precipitar, vai ocorrer as chuvas, né? E por conta disso, nós vamos ter a água, né, na sua forma líquida, já não no seu estado em vapor. O item D: permeáveis, impermeáveis e porosos. Aí ele tá falando com relação ao solo, né? Professor, o que é um solo impermeável? Um solo impermeável é aquele que vai impossibilitar que a água ela infiltre, né? Isso acontece principalmente aqui no nosso estado. Boa parte do território, do terreno do Ceará, ele é impermeável, porque é o do tipo cristalino, são terrenos cristalinos. Só as bordas que são sedimentares, eles são o quê? Propícios para a infiltração, são terrenos permeáveis, que permite que a água ela infiltre. Geralmente nessas áreas é onde a gente vai encontrar as formações dos combustíveis fósseis,
né, dos grandes lençóis freáticos, porque ali ele vai ter todo o ambiente adequado para que a água ela consiga infiltrar. Beleza, tudo tranquilo. E poroso é com relação ao solo, se ele tem poros, né, para conseguir absorver. E quando tá muito saturado, o que é que acontece? Geralmente ele vai minar, aí vai surgir o quê? Os mananciais, certo? O item é geológicos, antrópicos e erosivos. Então, os aquíferos é formado a partir do movimento que é feito dos agentes externos e internos da Terra, né, que é geológico e dá toda a formação da estrutura geológica da Terra. Pela ação do homem, os aquíferos são feitos, e pela ação da erosão. Não, gente, então aí esse item tá totalmente errado. Então o item certo aí é o item B de bola, abertos, fechados e mistos, que é a mesma coisa de confinados ou livres, como tem no livro de vocês. A segunda questão: o Brasil é um dos territórios com maior disponibilidade de recursos hídricos próprios para o consumo. Além das redes fluviais, destacam-se a presença das grandes composições subterrâneas, das quais se destaca o aquífero Alté do Chão e aquífero Guarani. Além dos dois aquíferos citados, outro importante aquífero brasileiro gente, esses dois que ele citou aí, o Alté do Chão e o aquífero Guarani, que por sinal é o maior aquífero do mundo, né, em extensão e em volume, é um dos maiores do mundo em extensão e em volume de água, né, no subsolo, que o aquífero Guarani, ele não vai estar apenas no território brasileiro, ele vai estar também em alguns países ao redor. E vai ter uma outra questão que nós vamos discutir sobre isso, né, então ele vai ter uma grande carga, um grande volume de água presente dentro desse aquífero. Contudo, existe outro que também é fundamental e alimenta um rio que é muito importante aqui para o nosso Nordeste. Adivinha aí? Só pode ser o rio Amazonas? Não, gente, não é o rio Amazonas, é o rio São Francisco, né? Então esse aquífero no qual a questão ela tá falando, ele também vai servir para alguma recarga, né? Alguns trechos do Rio São Francisco é recarregado por meio da água desse aquífero. E esse aquífero é o aquífero Urucuia Areado, né? Não é arreado, né? Areado mesmo, certo? Que ele aí vai ficar principalmente no município de Minas Gerais, vai se expandir para o município, para o estado de Minas Gerais, vai se expandir para o estado da Bahia, Goiás, Maranhão, Piauí e Tocantins, né? Então aí é um aquífero bem, vamos dizer assim, bem representativo, né? No qual tem uma grande extensão, no qual vai envolver vários estados, né? E vai conseguir fazer de alguma forma recarga, auxiliar na recarga dos corpos hídricos desses estados. Então o item certo aí é justamente esse item A, Urucuia Areado, certo? O Tocantins-Araguaia é um rio, lembrando que o Tocantins-Araguaia, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia totalmente brasileira. Para somar, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume, tá certo? Corretíssimo, só que a bacia do Rio Amazonas, ela não se delimita apenas ao Brasil, ela vai fazer divisa com outros países, e isso é o pulo do gato, ó. Lembre disso, porque na hora da prova cai, vocês erram. Se vocês errarem, eu quebro a cara de vocês, né? Não pode mais errar essa questão. Caiu na prova. Bacia Amazônica é a maior bacia totalmente brasileira que existe. Tá errado, porque ela não é totalmente brasileira. Ela vai fazer divisa com outros países, né? Então a maior bacia hidrográfica brasileira é justamente a Tocantins-Araguaia, né? Com aí mais de 1 milhão de quilômetro cúbico, né, de volume. Então aqui vai ter outro, Serra da Canastra, um local, né, que é justamente onde nasce o Rio São Francisco, que é no norte de Minas Gerais. A D, Paraná Cerrado. E a E, o Amazonas. Não são esses, certo? Vamos lá para outra questão. Aquífero é a denominação dada aos reservatórios de águas subterrâneas localizados em grandes profundidades.
sobre o aquífero Guarani, que é justamente o que a gente estava falando anteriormente, né? Que é um dos maiores aquíferos do mundo em volume e extensão, assim como o Rio Amazonas. Então, quando você para pensar, professora, se eu tenho o maior rio do mundo em volume e extensão, se eu tenho um dos maiores aquíferos do mundo, o que é que vai causar? Vai virar todos os holofotes para o Brasil. Por isso que muito se é discutido que um dos principais motivos para ter conflitos no futuro, eu não digo nem futuro assim, 30 anos, não, vamos colocar 10 anos, 20 anos, é a questão da disputa por água. Hoje a disputa, muitas vezes, por exemplo, a guerra do Iraque, né, que ocorreu em meados dos anos 2002, 2003, né, 2001, 2002, 2003, que foi justamente depois do atentado às Torres Gêmeas. Na guerra do Iraque, o principal, além da vingancinha que estava ocorrendo ali, um outro motivo para o conflito era a disputa pelos poços de petróleo. Lembrando que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, além de também ser um produtor bem expressivo, né? Apesar de que nós temos que levar em consideração os países do Oriente Médio, que fazem parte da OPEP, né? Que são um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ok, voltando, né, fazendo esse city tour aí, né, então o Brasil, ele é, querendo ou não, um país que é provido, né, de muitos corpos hídricos, de muita questão da água. Então, água que não era para faltar para ninguém. Só que eu sempre levanto essa bandeira. Não é que não vai faltar para ninguém, é porque é mal administrada, tá na mão de poucas pessoas, há uma concentração desse tipo de recurso natural. E aí é que entra o problema. Mas voltando à questão, vamos aqui. Assinale a proposição incorreta sobre o aquífero Guarani, gente. Então é a incorreta, lembrem disso, incorreta. O item A: é considerada a maior reserva subterrânea de água doce do mundo? Exatamente, é a maior reserva subterrânea de água doce do mundo. A B: estende-se da bacia sedimentar do Paraná à bacia do Chacó-Paraná e abrange 4 países: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Essa daí também é correta, por isso que eu disse que ela não é totalmente brasileira, porque ela vai fazer divisa com outros países, né? Por isso que é interessante, é igual a história, o lance lá da bacia amazônica, né? Que ela não é totalmente brasileira. Beleza? E o item C: a maior parte do aquífero Guarani concentra-se no Paraguai, que detém cerca de 2/3 do reservatório. Essa daí é errada, porque boa parte do aquífero Guarani está localizada onde? No Brasil. Cerca de 63% do aquífero Guarani está localizado onde? No Brasil, e não no Paraguai. Então esse daí é nosso item, né, da questão, que é o item correto, mas, né, o item certo da questão. Vamos ler o item D só para finalizar. Atualmente existem mais de 2.000 poços perfurados no sistema aquífero do Guarani. Sim, isso é verdade, né? Até porque é uma fonte, né, de água doce e vai auxiliar muito, principalmente naquela região sul do país, para o desenvolvimento de criação de gado, de plantações, o processo da irrigação, para auxiliar em algumas atividades, na verdade, da economia, como a agricultura e a pecuária. Bom, vamos aqui para a próxima questão. Então, tudo tranquilo, tudo entendido até aqui, né? Massacrando sobre a questão dos aquíferos. Essas questões aqui são todas do Enem, né? Então, o Enem é o Enem, assim, sim, gente, o Enem, ele cobra muitas vezes questões específicas, né? Que você precisa saber pontos chaves para ir destravando a questão. Vamos lá. Na verdade, o item, né, que nós não chamamos de questão, é o item. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por... Então, a gente tá querendo saber por quê? Se a gente poderia ter alguma crise, né, no nosso país. Vamos lá, para o item A: reduzida a área de solos agricultáveis. O item B: ausência de reservas de água subterrânea. Será que isso era um motivo, né, para uma grave crise de água?
O item C, escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas. Nós temos escassez de rios e grandes bacias hidrográficas? Não, né? O item D, falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar. Não, nós temos essa tecnologia que foi exportada, na verdade, foi vendida para outros países como Israel, e essa tecnologia ela foi desenvolvida aqui, né, que é o chamado dessalinizador. Professor, o que diabo é o dessalinizador? O dessalinizador é justamente a maquininha no qual vai pegar a água do mar, vai tratar e torná-la potável, né, assim, principalmente para uso do dia a dia. Algumas recomendações e alguns estudos dizem que pode até ser tomada, né? Então, esses países que têm uma grande escassez de água, como Israel, eles já usam a máquina, o dessalinizador, para o abastecimento da população. E o item E, degradação dos mananciais e desperdício no consumo. É interessante vocês verem esse item, porque é justamente isso que ocorre muito. Há muita poluição dos nossos mananciais, principalmente por conta da ação do homem, né? A questão do homem tá lançando efluentes, lembrando que efluentes é a mesma coisa que esgoto, né? O homem ele fica lançando efluentes nos corpos hídricos sem o devido tratamento, e isso acaba por contaminar não só a água, mas também o solo daquela região. Então tudo isso acarreta o quê? Vários problemas. E a questão do desperdício, hoje a gente utiliza, né, água para tudo na vida. Vou lavar a calçada, vou lá, vou comer uma mangueirinha, vou lavar lá. Isso não é correto, gente. Então o item certo aí desta questão maravilhosa é a degradação dos mananciais e o desperdício no consumo. Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para a próxima questão. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros. Opa, falei de novo. A outra, não é essa, professora, é a outra. Oh, meu Deus. Vamos lá. Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água. Olha como eu havia falado para vocês, que eu não dava nem 30 anos, eu dava 20 anos aqui, já em 2025, daqui 5 anos. Então tá, ó, bem pertinho. Por isso que quando há muitas discussões sobre preservar para as futuras gerações, não, nós já somos essas futuras gerações. Esse discurso é levantado desde a década de 70, 1970, que foi quando tiveram as primeiras convenções ambientais para discutir justamente, né, esses desarranjos que ocorriam no meio ambiente. Foram ajustados? Não, não foram ajustados. Então hoje nós já colhemos todas as consequências desses desarranjos, né? Desse uso inadequado do homem com a natureza. Então vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria, né? Aí, no caso, aí ele vai dar vários itens, né? Primeiro, desenvolver processo de reutilização da água, será? A B, explorar leitos de águas subterrâneas. Gente, é muito delicado quando a gente fala desse assunto de explorar as águas subterrâneas, porque qualquer desarranjo você pode contaminar. Se você está contaminando lá na nascente, o que é que vai acontecer com o resto do rio? Vai ficar todo contaminado. Por isso que é necessário todo cuidado do mundo. O item C, ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. Mas, gente, se eu tenho um rio principal e tenho os seus afluentes e subafluentes, uma hora um outro rio vai desaguar nesse rio e assim vai seguindo o fluxo. Então uma hora é um efeito dominó. Uma hora esse rio que tem um fluxo menor não vai conseguir desaguar em outro rio, que assim sucessivamente. Então é um efeito dominó,
que não é interessante. A D, captar as águas pluviais, lembrando que águas pluviais se remetem às águas das chuvas. Se fosse águas fluviais, eram as águas dos rios. As águas pluviais, nós sabemos que em determinadas regiões do Brasil, as nossas chuvas são o quê? Distribuídas de forma irregular. Isso ocorre principalmente aonde? Aqui no Nordeste. Professora, mas em outras regiões também acontece? Acontece sim, como no Centro-Oeste e até o ano retrasado no Sudeste, no qual eles passavam, né, por um processo de racionamento da água, por não ter um índice tão elevado da chuva, né? Então, isso daí também não é interessante. E importar água doce de outros estados. Todo estado vai ter uma ampla carga, né, volume de água doce para disponibilizar para os outros. Nem sempre. Então, nessa questão aqui, o item certo vai ser o item A, desenvolver processo de reutilização da água. Gente, a água ela pode ser utilizada em vários processos. Nós vamos ter as águas verdes, que é a utilização da água da chuva, as águas cinzas, que é a utilização das águas, por exemplo, do nosso sanitário para... Sanitário não, do nosso banho para dar descarga no sanitário, né? Então você pode fazer todo esse ciclo de reuso. Professora, a água da máquina, né? Quando sobra muita água, você pode também colocar para o sanitário, pode lavar uma calçada, né? É melhor que estar lavando a calçada com água doce potável, que não é legal, certo? Continuando para a última questão, né, que eu falo demais, falo mesmo, gente. A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos graves problemas desse século, como já havíamos falado. Prevê-se que nos próximos 20 anos a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Lembrando que a ONU ela determina que cada pessoa tem acesso no mínimo a 2 litros de água por dia para tentar, né, manter todos os seus sinais vitais de forma adequada. Mas todo mundo tem acesso a isso? Não, tem os que têm acesso de mais, tem os que têm acesso de menos, e assim vai. O item A, né? Então ele quer saber como é que as atividades humanas interferem no ciclo da água. No item A, interferem, né, alteram a quantidade total, mas não a qualidade da água? Não, eles alteram também a qualidade da água. A B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. E é isso o item correto, né? Já no item B, né? Não estranhe, gente, quando aparece na prova assim, é o item A. Mas eu vou olhar aqui porque eu acho que é errado. Mas não vou marcar porque é o item A, tá muito fácil. Gente, marque, não caia nisso. Muitas vezes vestibulares fazem isso justamente para pegar nessas chamadas pegadinhas. Então não cai. Então aí o item certo já é o item B, né? No qual ele fala aí a quantidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações, vai interferir na quantidade e na qualidade. O item C vai interferir na qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre? Não, ele vai interferir principalmente na qualidade da água dos rios, principalmente, né, dos corpos hídricos visíveis. O item D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. Não, ele também pode interferir nas águas subterrâneas, com, por exemplo, quando você joga lixo em local inadequado, o lixo ele vai soltar o chorume, né, que é um líquido da decomposição daquela matéria orgânica, que ela pode infiltrar no solo e contaminar os lençóis freáticos, levando o quê? Patogênicos como bactérias e vírus. O item é o regime de chuvas, mais a quantidade de água. O regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Não, tudo vai influenciar também no ciclo hidrológico, que a água da chuva faz parte desse ciclo hidrológico, assim como a água do oceano, assim como a água dos rios e dos lagos. Então o item certo aí, gente, é o item B de bola, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido pra gente fechar esse conteúdo aí, que é muita coisa, né? A parte de hidrografia é muita geografia física na veia, né? Que eu gosto é assim, o negócio, né? Puxado, pra vocês saberem todos os termos técnicos, evitarem essas casquinhas de banana aí, pra quando chegar na hora da prova, vocês, ó, darem um show. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão!